E agora vamos dar prosseguimento então à série, por 10 domingos, analisando detalhes, minúcias e doutrinas fundamentais que estão estabelecidas no Gênesis. Podemos dizer assim que o fundamento da teologia bíblica está lá, nos primeiros capítulos, que falam da criação, falam do casamento, falam sobre o dia de repouso que Deus estabeleceu, os dias da criação e o que Ele fez neles, será o próximo tema, domingo que vem. Fala também sobre o dilúvio, que explica muita coisa no que diz respeito à geologia, e tem relação também com a volta de Jesus. É lá em Gênesis que encontramos a árvore da vida, que nossos primeiros pais, Adão e Eva, perderam por causa do pecado. Mas é em Apocalipse, fechando a história, que nós temos a promessa de que essa árvore, mais uma vez, será franqueada aos salvos. Teremos acesso, juntamente com Adão e Eva, à árvore da vida. Gênesis e o Apocalipse se conectam, ou estão separados, por uma história triste. O miolo da Bíblia fala disso, o pecado, a degeneração, as tragédias que aconteceram. Mas o Gênesis e o Apocalipse estão conectados no sentido de que ali no começo temos o paraíso perdido e lá no fim temos o paraíso restaurado. Como nós cremos que Deus é o Criador Todo-Poderoso, que criou a vida na terra em 6 dias literais, de 24 horas, domingo que vem eu vou falar sobre isso. Nós também temos fé para crer no que o Apocalipse diz, que esse mesmo Deus vai recriar o mundo e nos dar de presente uma vida na qual não haverá mais morte, pranto, dor e as lágrimas terão ficado no passado. Como é bom saber disso, não é verdade? Então, por favor, nos acompanhe. Marque na sua agenda aí os próximos 10 domingos. Nós vamos então meditar, analisar, estudar esse livro fantástico, o livro de Gênesis. Doutrinas fundamentais, verdades fundamentais, nos primeiros capítulos da Bíblia. O tema dessa noite tem que ver com o primeiro verso do primeiro capítulo do primeiro livro da Bíblia. Gênesis 1:1. Se você tem sua Bíblia aí, quiser acompanhar comigo, vamos de início ler apenas esse verso aqui que diz: No princípio, Deus criou os céus e a terra. Veja, a Bíblia começa afirmando categoricamente, sem discutir o assunto, que Deus é o Criador. Deus criou os céus e a terra. E depois os versos seguintes narram como foi essa criação. Deixaremos isso para outra noite, para outro domingo. Mas a pergunta fundamental que temos que responder no começo dessa série é a seguinte: Deus realmente existe? Note, os autores bíblicos não questionavam isso. Mas após o iluminismo, após uma época de racionalismo, de relativização de verdades, como vimos ontem pela manhã, a apologética cristã, a apologética bíblica tornou-se necessária. E podemos fazer uso de ferramentas como a própria ciência para nos aproximar dessa verdade. Será que Deus existe? E outra pergunta interessante que surge a partir dessa: como é esse Deus? Vamos fazer esse caminho? Primeiramente, tentar verificar se há argumentos consistentes para a existência de Deus, e em seguida, entendendo que sim, Deus existe, vamos investigar biblicamente como é esse Deus? E vamos lá então, convido você a me acompanhar nessa viagem. Quem é o Criador? Lucas 24, versos 11 e 12, eu vou mencionar aqui para você, você pode conferir depois. Eu acho considero um texto muito interessante. Ali, mulheres tinham contemplado primeiramente a tumba vazia e correram para contar aos discípulos o que tinha acontecido. Jesus estava vivo. A maior evidência pró-cristianismo havia acontecido. Jesus estava vivo. Acontece que os discípulos, quando ouviram esse relato, ficaram duvidando disso. Ficaram achando que elas tinham tido uma alucinação. Madalena e as outras mulheres que haviam visto o túmulo vazio. Acontece que Pedro, ele tem uma atitude ali muito interessante, de uma pessoa intelectualmente honesta. Ele ficou com dúvidas, ele não conseguia acreditar, porque eles sabiam muito bem que Jesus tinha morrido de fato, estava sepultado na tumba de José de Arimateia. Mas Pedro, ainda com dúvidas, levanta-se e corre para o túmulo. Veja que atitude bonita essa. Eu posso até duvidar, mas eu quero ver, eu quero conferir. E eu costumo dizer que Pedro, embora fosse um pescador,
Neste momento, ele teve uma atitude de um verdadeiro cientista. Uma pessoa, como eu disse, que é intelectualmente honesta. Eu posso ter minhas dúvidas, mas eu não vou ficar agora me desculpando por causa delas. Não consigo crer, então abandono a procura, abandono a busca. Quem sabe nessa noite eu esteja falando para alguém que não acredita na palavra de Deus. Quem sabe essa noite eu esteja falando para um ateu. Por que não? Será que Deus não trouxe você aqui para ouvir um pouco de alguma coisa que possa fazer você repensar a sua descrença? Quem sabe um agnóstico? Um cético como eu mesmo fui no passado? Há boas respostas, mas a gente tem que se levantar e ir atrás delas, demonstrar interesse. E Pedro fez exatamente isso, tomou uma atitude que fez com que a vida dele também fosse modificada, fosse mudada. Por quê? Porque Pedro, ao ir ao túmulo, viu que de fato ele estava vazio. Eu quero te convidar com todo carinho a acompanhar essa série. Eu acredito que você vai ter algumas revelações muito interessantes, surpresas, quem sabe como teve o próprio Pedro. E uma vez que ele teve a evidência necessária, ele volta para contar para os seus amigos e eles se tornam pregadores corajosos, porque agora o que mais os seguraria? Cristo, o mestre deles, de fato, além de ser Deus, tinha o poder de cumprir todas as suas promessas. Ele estava vivo. Que verdade maravilhosa. Muito bem, essa nossa conversa de hoje, ela segue esse espírito. Vamos nos levantar e tentar tirar as dúvidas. Será que no princípio criou Deus, realmente Deus existe? Pessoas que estudam esse assunto do ponto de vista mais filosófico, geralmente abordam 2 ou 3 argumentos assim bastante consistentes e interessantes. Pessoas têm se convertido ao estudar esses argumentos. O primeiro é chamado de argumento cosmológico. E ele tem 3 premissas básicas. A primeira delas, tudo que teve um começo tem uma causa. Isso é bastante óbvio, né? Qualquer pessoa dotada de senso, e o senso comum mesmo nos diz que é fato, né? Se teve um começo, tem que ter uma causa. O universo teve um começo. Por algum tempo essa premissa foi analisada, havia dúvidas sobre isso, hoje quase não mais. E a terceira premissa diz que o universo teve uma causa. Sim, porque se o universo teve um começo, ele tem que forçosamente ter uma causa. A premissa que nós temos que analisar agora é a 2. Será que o universo teve um começo? Bem, eu vou usar aqui uma ilustração para tentar entender melhor esse assunto. Imagine que você abastece seu carro, enche o tanque, acione o motor e ele começa a funcionar. Você se desloca com seu automóvel. Pense comigo e analise a pergunta que eu vou fazer. Se esse carro tivesse sido ligado uma eternidade no passado, ele estaria funcionando ainda hoje? Eu sei, a resposta é óbvia, não. E não porque todo combustível químico, gasolina, álcool, diesel, o que seja, teria sido consumido e transformado em movimento, energia cinética. E chegaria um momento que não haveria mais combustível químico disponível e o carro simplesmente pararia. Se esse processo tivesse acontecido uma eternidade para trás, esse carro teria parado há muito tempo. Na verdade, nem faz muito sentido falar em eternidade e tempo, mas enfim, só para a gente tentar colocar assim em pensamentos aonde eu quero chegar. Acontece que o nosso universo, em vários aspectos, parece também com uma grande máquina, um grande motor. Pensando nessas coisas, veja que interessante, alguns cientistas, e essa matéria foi publicada na New Scientist, uma revista científica, por que os físicos não conseguem evitar o evento da criação? E Alexander Vilenkin comentou, toda a evidência que temos diz que o universo teve um começo. Então parece já um certo consenso entre os cosmólogos, astrônomos, astrofísicos, de que de fato o universo teve um começo. E eles até entendem esse começo como sendo o Big Bang. Não vou discutir essas tecnicalidades agora, desse modelo padrão, mas o fato é que de fato os pesquisadores chegaram a essa encruzilhada. O universo teve um começo. Mas lembra da pergunta? Ou lembra daquela premissa? Tudo que tem um começo tem que ter uma causa. Se, e parece que isso é bastante consistente com os fatos, se o universo teve um começo, ele tem que ter tido uma causa. A pergunta seguinte, obviamente, é: que causa foi essa? Não é verdade?
Isaac Newton, um grande cientista, um dos precursores da ciência, juntamente com Galileu, Copérnico e outros grandes nomes, era também um grande teólogo. Eu até trouxe aqui, quando preguei durante aquela série sobre o Apocalipse, as profecias do Apocalipse, que por sinal estão aqui também no canal da Igreja Unasp SP, esses temas, foram 8 temas. Eu mostrei aqui o livro de Isaac Newton. Muito interessante, um estudo sobre Daniel e Apocalipse. E esse físico brilhante aplicou ao estudo da Bíblia a mesma tenacidade, a mesma vontade com que ele estudou a natureza, a física, o universo. E ele dizia o seguinte, que o principal objetivo da ciência é realizar uma argumentação retrospectiva ao longo da cadeia de causas e efeitos mecânicos, até chegar à primeira de todas as causas, que certamente não é mecânica, a primeira causa não causada. Genial. Segundo ele, um dos objetivos da ciência é justamente analisar os efeitos para as causas. Então, o que causou isto? Aquilo. O que causou aquilo? Aquilo outro. E chega um momento que você retroage tanto nessa investigação que você encontra a primeira causa. E ela não pode ter sido causada por outra causa, senão isso aqui vai ad infinitum. Para Newton, a primeira causa, ele a chamava de Pantocrator, que é o Todo-Poderoso. Para Newton, tudo que é natural foi criado a partir de um ser sobrenatural. Na verdade, esse ser sobrenatural, que está acima do que é natural, criou tudo que é natural. Tempo, espaço, matéria, tudo que existe, incluindo nós. Então veja, para Newton, esse ser seria a primeira causa não causada. Vamos analisar aqui rapidamente, então, algumas características dessa primeira causa não causada. Primeiro, tem que ser todo-poderosa. Por quê? Porque ela criou um universo vastíssimo, tremendamente grande. E é importante pensar nisso, porque o efeito nunca é maior do que a causa. A obra nunca é maior do que o criador dessa obra. E se nós tivermos uma ideia das dimensões do universo, a gente pode então avaliar um pouco melhor isso aí. Olha só na tela ali, os planetas do sistema solar. Temos ali a Terra, está vendo ali, azul, pequena, Mercúrio, Vênus e os gigantes gasosos, Netuno, Urano, Saturno e Júpiter. Só aquela mancha ali em Saturno, que tem aquelas faixas, né? Ela já é maior que a Terra, é uma tempestade, lá em Júpiter. Isso aí está no sistema solar, perfeito? O sistema solar está contido na galáxia, a Via Láctea. Tem aqui também uma ilustração que ajuda a entender um pouco melhor. Aí está a Via Láctea. O sistema solar é um pontinho, um desses braços em espiral. A Via Láctea tem 100 mil anos-luz de diâmetro, ou seja, se você tivesse uma lanterna potente o bastante, acendesse numa das extremidades da Via Láctea, a luz, viajando 300 mil quilômetros por segundo, levaria 100 mil anos para cruzar a galáxia. Bilhões e bilhões de estrelas, isso é uma galáxia apenas. Essa foto aqui foi tirada pelo satélite espacial Hubble, da NASA. Cada ponto desse, que você talvez pensasse ser uma estrela, na verdade é uma galáxia. É um grupo local de galáxias. Então pense, cada ponto desse tem bilhões de estrelas. Cada ponto desse tem, sabe-se lá quantos outros bilhões de planetas. E quem sabe até mundos não caídos. Deixa isso para um outro dia a gente conversar sobre, né? Essa ilustração aqui mostra superaglomerados de galáxias. Cada mancha dessa é um grupo desses. Então veja, é grande demais. E isso é o que a gente alcança com os nossos mais potentes telescópios, que têm suas limitações. Então imagine quanto ainda há além de tudo isso. É muita matéria, é muita energia, é muito espaço. Que causa foi essa? Só pode ser uma causa todo-poderosa. Além disso, é uma causa inteligente, por quê? Porque ela criou um universo que funciona.
Não apenas um amontoado de matéria e energia, ou coisa assim parecida, mas ele criou um universo que funciona, com leis finamente ajustadas, um ajuste fino tremendo, constantes universais. Olha, imagine que você fizesse parte da primeira tripulação que vai, talvez um dia, pisar no planeta vermelho, em Marte. Você desembarca da nave com a sua roupa espacial especial e você começa a caminhar ali pelo solo marciano e de repente tropeça em alguma coisa. Você se abaixa, junta ali aquele objeto, quando você abre a mão, é um relógio. O que você concluiria com base nisso, nessa descoberta? Primeiro, marcianos usavam relógio, alguma coisa assim, e depois eles desapareceram. Ou, segundo, outras pessoas passaram por aqui antes e perderam o relógio. Duvido que alguém, por mais naturalista que fosse, pensaria que foram tempestades marcianas que fizeram com que partículas de metal se juntassem. Quem sabe uma atividade vulcânica fez com que derretessem essas peças, formando com os milhões de anos engrenagens. Um meteorito caiu ali perto, vitrificou o solo, depois esse pedaço de solo vitrificado acabou por outro terremoto, fazendo com que um pedaço de vidro se juntasse àquele mecanismo em formação, a fim de que depois de outros milhões de anos, um relógio aparecesse funcionando. Eu duvido que alguém pensaria desse jeito. Encontrar um relógio é evidência de um relojoeiro. O universo é mais do que um relógio. Nós nos ajustamos, nos guiamos, né, pelos movimentos astronômicos. Nós ajustamos nossos ciclos vitais aos movimentos astronômicos tão precisos. Um relógio gigantesco. E há pessoas que tropeçam nesse relógio, metaforicamente falando, e ignoram o fato de que tem que ter havido um relojoeiro, não é verdade? De vez em quando, alguns tropeçam na verdade, como dizia Winston Churchill, tropeçam na verdade e fazem de conta que nada é nada. É o caso aqui desse trecho que eu vou ler para vocês, de uma matéria numa revista super interessante e especial, 29 coisas que não fazem sentido. É uma revista secular, uma revista que frequentemente trata com desdém, religião, Bíblia, essas coisas, mas aqui eles se deparam com uma verdade impressionante. Olha o que escreveram lá. Se a gravidade fosse um pouco mais forte, as estrelas teriam vida muito curta e nunca haveria tempo hábil para a evolução das estrelas, das espécies. Se fosse mais fraca, não seria capaz de agregar massa em estrelas. E a atração mútua entre elétrons e prótons, se fosse diferente do que não existiriam átomos estáveis. São parâmetros que, devidamente ajustados, tornaram o universo um lugar habitável. A pergunta que não quer calar, dizem ali os autores da matéria, quem ou o que fez essa tunagem, essa regulagem do cosmos, lá no começo de todas as coisas? Olha que pergunta fundamental. Me deparo com uma tremenda ordem, com uma tremenda organização, com um universo ultra, mega power complexo. E a pergunta é, quem fez tudo isso? Quem permitiu que as coisas fossem tão bem ajustadas, a ponto de podermos viver aqui neste universo, como se ele estivesse esperando por nós? Você acha que eles buscam a resposta no próximo parágrafo? Infelizmente não. Mudam de assunto. É como se Deus quisesse abrir a porta e alguém põe o pé dizendo, aqui não, porque eu já escolhi não crer. Eu não aceito isso, porque eu tenho uma mentalidade materialista, talvez ateia ou coisa parecida. Negar os fatos. Tropeçaram numa tremenda verdade, mas deram as costas para ela. Essa primeira causa não causada, além de ter que ser todo-poderosa, tem que ser inteligente, tem que ser também imaterial, além do espaço e eterna. Por quê? Simples. Porque ela criou o tempo, o espaço e a matéria. Aliás, o tempo não existe sem o espaço. É um tecido. Existem juntos. Então, essa primeira causa não causada, a quem não dei nome ainda, porque eu estou fazendo uma aproximação filosófica, antes de ir para a Bíblia, ela transcende tudo isso.
porque ela criou o tempo, o espaço e a matéria. Não é interessante? E, finalmente, tem que ser uma causa pessoal. Por que pessoal? Porque somente uma pessoa dotada de livre-arbítrio pode escolher criar um universo tempo, espaço, matéria. Uma energia impessoal não escolhe fazer nada, não decide nada. E o curioso de tudo isso é que fazendo um caminho muito mais longo, uma aproximação, como eu disse, filosófica do assunto, nós encontramos a mesma causa que a Bíblia apresenta como sendo Deus. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, como diz João em seu Evangelho. Mais adiante em nossa série, eu quero com vocês analisar a pessoa de Jesus Cristo. Hoje ainda não. Mas nós concluímos que o Deus da Bíblia é todo-poderoso, está revelado na Bíblia isso. Ele é onisciente, uma causa inteligente. Ele é transcendental, transcende o tempo, o espaço e a matéria, porque os criou. Portanto, Deus está fora do universo, mas por seu infinito amor, Ele interage com os seres deste universo, e Jesus é a maior prova disso. E Ele é uma pessoa, é um Deus pessoal, com quem podemos nos relacionar. Como é bom saber disso? Esse é o nosso Deus. A Bíblia é um atalho para Ele. Acabei de fazer um caminho muito mais longo, e poderia ser mais longo ainda, se tivéssemos tempo. Mas a Bíblia começa dizendo o quê? No princípio, criou Deus. Ponto. E esse Deus vai se revelando ao longo de toda a palavra dele, ao longo de todas as Escrituras. Jesus disse, examinem as Escrituras, vocês examinam as Escrituras porque cuidam que elas têm a vida eterna, e são elas que de mim testificam. A Bíblia fala o tempo todo, de várias formas, desse Deus maravilhoso. Como é bom saber disso, não é verdade? Agora veja, o outro argumento que é utilizado para investigar essa possibilidade de que Deus exista, é chamado de teleológico. Não confundir com teológico. Teleológico vem de telos, do grego telos, que significa algo como propósito, design também, a ideia do design inteligente. Esse argumento também tem 3 premissas semelhantes ao do argumento cosmológico que acabamos de ver aqui de forma bem resumida. Primeira, tudo que tem um projeto tem um projetista. Segunda, a vida tem um projeto. Essa já, no primeiro caso é óbvio, tudo que tem um projeto tem um projetista. Essa casa aqui, essa igreja, esse templo, obviamente que foi projetado por arquitetos, por engenheiros. Caso contrário, seria um perigo estar aqui agora. Então houve cálculos. Tudo que tem um projeto tem um projetista. Agora, a vida tem um projeto? Porque se nós concluirmos que ela foi projetada, ela tem que ter também um projetista. Vamos fazer isso agora? Analisar a segunda premissa? Eu aprecio muito as obras desses 2 pintores aí, Auguste Renoir e, já falecido, claro, e um ainda vivo, um russo chamado Vladimir Volegov. E eu gosto tanto da obra deles, que eu creio ser capaz de identificar uma tela desses pintores, mesmo que não haja ali a assinatura deles. E como isso é possível? Pelo estilo, pelo tipo de pinceladas, pela forma como eles usam as cores, luz e sombra e outras coisas mais. Então é possível, sim, nós identificarmos o pintor, mesmo que a assinatura não esteja presente em sua obra, pelas evidências, pelo estilo, pelas digitais. Outra forma de comparação, pense na polícia forense, pense nos investigadores criminais. Isso é puro design inteligente. Não haveria investigação criminal se não fosse o conceito de design inteligente. Como assim? Quando essa polícia investigativa é chamada, é porque o bandido não está mais na cena do crime. Se estivesse, já estava preso. Então precisam chamar alguém, os detetives, né, que vão analisar ali as evidências, as pistas, para chegar até o culpado. Eles ali coletam amostras de sangue, fios de cabelo, essas coisas que eles entendem muito bem, levam para o laboratório e frequentemente, se forem bem competentes, eles conseguem chegar até o autor do crime. Claro, é um design inteligente do mal, nesse caso, né?
Mas a pressuposição é de que é o seguinte, ó, tem uma cena aqui, tem um cadáver, uma faca cravada nas costas, me perdoe a cena dramática, mas se isso aconteceu, alguém fez. É a ideia de design inteligente. Então é partir das evidências para o autor das evidências. Imagine agora que vamos fazer aqui um pequeno teste com vocês aí que estão acompanhando, assistindo. Observe essa imagem na sua tela. O Monte Rushmore, nos Estados Unidos. Se eu lhe dissesse que isso aí é resultado de causas naturais. O vento soprou ali, a chuva bateu naquilo ali, foi erodindo com o tempo, de forma que depois de alguns milhões de anos aparecessem essas formas na rocha. Eu sei, você não aceitaria isso. Nem eu, obviamente. Mas eu pergunto, você assistiu o pessoal fazendo essa escultura? Você estava lá? Você filmou, você fotografou? Tem alguma evidência? Acredito que não, embora haja fotos, né, da construção dessa obra sendo realizada. Mas digamos que não houvesse, mesmo assim, nós concluiríamos corretamente que alguém fez. Por quê? Eu vou resumir aqui, geralmente eu faço esse teste com crianças, e eu estendo, né, vou analisando com mais detalhes a comparação, mas o que nós temos aqui é informação. Não só informação, nós temos informação complexa, porque não é um rosto, são 4. Então você tem complexidade aí. E não só informação complexa, mas são 4 rostos que existiram. Então você tem informação complexa específica. Gente, esse grau de informação não acontece na natureza, por acaso. É preciso uma fonte de informações. Eu poderia usar uma outra comparação, até mais simples. Você está caminhando pela praia e de repente se depara com uma palavra, uma frase escrita na areia. E vem ali um surfista brincalhão e diz, amigo, o que você está olhando aí apareceu do nada aí. Você não vai aceitar também essa brincadeira, claro, porque como assim apareceu do nada? Ora, o mar, as ondas foram batendo aí na areia, soprando o vento e as partículas foram sendo organizadas com o tempo. Então apareceu. Mas amigo, é impossível. Mas foram milhões de anos. Geralmente o Deus é o tempo, né? Dado o tempo suficiente, parece que tudo é possível. Mas nem em bilhões de anos o acaso poderia escrever uma frase na areia. Coloque 1000 chimpanzés datilografando a esmo em máquinas de escrever, e mesmo em 3, 4, 5 bilhões de anos, eles não conseguiriam escrever um simples livro. Ok, vamos deixar as comparações meio infantis para lá, e vamos falar de assunto agora sério. Que como diz um amigo meu, o Dr. Marcos Eberlin, vida é coisa de profissional. Eu quero usar de propósito uma forma de vida que alguns têm como muito simples. A ameba, exatamente, uma ameba. Segundo um cientista evolucionista ateu chamado Richard Dawkins, o núcleo de uma ameba tem o equivalente em informação a 30 volumes de uma enciclopédia. 30 volumes de uma enciclopédia. Lembra da Barça? Aquela enciclopédia que ocupava um espação na estante, né? Hoje em dia, com aplicativos de celular, as pessoas não têm mais tanta dimensão do volume de informações. Mas pensa naquela enciclopédia. Condensada, zipada, encriptada, codificada e colocada ali, no núcleo de uma ameba. Para de chamar as pessoas de ameba quando você quer chamá-las de simples, porque não existe essa coisa de vida simples. Se há vida, se há uma célula, ali está a complexidade. Eu terminei recentemente uma pós-graduação em biologia molecular e celular. Eu fiquei mais maravilhado ainda com o poder, a inteligência do Criador. Cada célula é uma verdadeira cidade com muitas funções, muitas organelas com funções específicas. Se há uma célula, um organismo com DNA, ele já é ultra complexo. E é muito complicado dizer que aquela informação surgiu do nada. Deixa a ameba de lado agora e pensa em você, ser humano. Se o teu genoma, esse código que roda dentro de você, o teu software, fosse transformado em livros, eles formariam uma pilha de 170 metros de altura, o que é mais ou menos a metade do famoso Pão de Açúcar, uma montanha de livros. Uma biblioteca é você. Cada célula, e você tem trilhões delas,
contém mais ou menos 1,5 gigabyte de informação. Sabe o que é giga? É bilhão de bits. Cada célula humana tem 1,5 bilhão de bits de informação. Agora multiplique isso por trilhões de células. O número é um absurdo, chamado zettabyte. 60 zettabytes de informação redundante. É muita coisa. Agora, pare e pense um pouco. Se uma simples palavra escrita na areia aponta para uma mente inteligente que escreveu, o que dizer de 60 zettabytes, que é o número 60 seguido de 60, o número 6 seguido de 60 zeros? O que dizer desse nível absurdo de informação? Acaso? Mutações aleatórias filtradas por seleção natural? Eu não consigo entender as coisas desse jeito. Aqui eu faço coro aos autores de um livro que tem como título Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. Essa é a verdade. Outra comparação aqui com vocês. Alguns anos atrás, foi publicado a notícia de um achado interessante. Eu chamei de o enigma da engrenagem. Aqui está a notícia. Uma pecinha, um dente apenas de uma roda dentada, uma engrenagem, foi encontrado no meio de um veio de carvão datado em 300 milhões de anos. Isso foi uma bomba no meio científico evolucionista. Por quê? Porque para eles, há 300 milhões de anos não havia seres humanos, não havia seres capazes de modelar, aqui está uma outra foto da pecinha, olha só, modelar uma peça como essa. Dinossauros, quando se saiba, não faziam metalurgia. E aí eles ficaram quebrando a cabeça, mas como resolver esse enigma? O carvão não pode ser recente, porque a pressuposição deles, a cosmovisão evolucionista deles não permite que a Terra tenha uma datação recente, que o carvão possa ter se formado recentemente, como nós cremos em relação com o dilúvio. Então o carvão não pode ser recente, ele já é antigo, nós cremos assim. Então como entender que uma peça de metal claramente confeccionada está ali no meio de um veio de carvão tão antigo? E pensaram e tentaram explicar as coisas, até que um cientista veio com esta. Olha, na verdade, essa peça só pode ter sido feita por alienígenas. Uma nave espacial passava por aqui há 300 milhões de anos, perdeu uma peça e ela ficou lá, no meio de um charco, no meio de um pântano, de uma turfeira, que depois virou carvão. Interessante, não? Sabe o que me chama a atenção? É que nenhum desses pesquisadores supôs o seguinte: será que não pode ter sido, vamos àquela história de Marte de novo? Terremotos que fizeram com que metais se juntassem, calor fundiu esses metais, e aí eles foram se amoldando com o tempo. Ninguém propôs algo assim. Por quê? Porque quando você tem evidências de design, isso obviamente remete a um designer. Você percebeu? Mas como não creem em Deus, e como não creem que possa ter havido seres humanos naquele tempo, e de fato não havia, deve ter sido um ET, deve ter sido uma raça alienígena. Mas não importa, aí está o designer. Você percebe? Mas quando eles percebem uma coisa assombrosamente reveladora de design na vida, aí apelam para o acaso. Quer um exemplo? Aqui, nesse caso, foi só uma pecinha de uma engrenagem. Eu vou lhe mostrar agora uma engrenagem inteira. Olha aí, observe bem. 2 rodas dentadas, uma engrenagem completa. Você sabe a quem pertencem? Uma máquina? Não exatamente. Pertencem a esse pequeno inseto chamado Issus coleoptratus. Ele tem essas engrenagens entre as patinhas ali que lhe permitem saltar de modo preciso. O grilo, por exemplo, tem as patinhas desarticuladas, então ele salta para lá, para cá, enfim. Mas o Issus, ele consegue saltar em linha reta. Uma engrenagem natural, biológica. Então, o mesmo pensamento aplicado lá, aquela pecinha de uma engrenagem, no meio de um veio de carvão, que denota um designer, um criador, deveria também ser aplicado e muito mais ao caso de evidências de máquinas de design na natureza. Quando nós pensamos, por exemplo, em nanotecnologia, como é esse caso aqui, um nanomotor que cabe aqui na ponta do dedo, ficamos maravilhados? E com razão, é tecnologia de ponta. Mas se eu lhe dissesse que essa tecnologia é muito mais antiga do que as pessoas imaginam,
Rotores moleculares, nanomotores, já existem há milhares de anos, há pelo menos uns quase, ou um pouco mais de 6.000 anos. É o caso aqui do rotor bacteriano. Observe aí na sua tela agora uma animação que mostra esse rotor bacteriano funcionando. Aí está o rotor de uma bactéria flagelada, tem esse chicotinho, esse rabinho, ou coisa parecida, né? Um flagelo. Dentro dela há um rotor que funciona com energia elétrica, de modo que a bactéria consegue acelerar sua locomoção ou até freá-la, parando ali o flagelo, a locomoção, o movimento do flagelo. Espermatozoides também têm essa tecnologia e, graças a Deus, desde sempre eles têm essa tecnologia, porque do contrário, eu não estaria aqui agora falando para você e nem você me ouvindo. Então são tecnologias que o ser humano copia e que são de ponta, mas o original já é bem antigo e funciona muito bem, graças a Deus. Outra máquina molecular que me fascina, quando estudamos aí a biologia molecular, é a quinesina. A quinesina é um robozinho molecular que literalmente caminha sobre os microtúbulos da célula. Os microtúbulos são aquela estrutura, mais ou menos como o esqueleto da célula, que mantém a sua estrutura, o seu formato. A quinesina, e aqui eu tenho mais uma animação para mostrar para vocês, ela ali aparece então, caminhando, né, como eu disse, sobre o microtúbulo, carregando nas costas literalmente uma vesícula. Ela então aloca essas organelas nos locais corretos dentro da célula. Lá atrás vinha outra caminhando, lá atrás tem outra caminhando. Veja, nós temos milhares desses motores, pequenos motores moleculares dentro de nós, mantendo nossa vida. Milhares em cada célula. Eu já acabei de dizer para você que nós temos trilhões de células. Então, imagine quantos nanorobôs neste momento estão funcionando dentro de você para que você possa existir, para que você possa viver. Agora eu pergunto, você está consciente disso? Você precisa gerenciar todos esses robôs para que você possa existir? Mais ainda, você está gerenciando os batimentos cardíacos? Você está conscientemente fazendo a medição da temperatura do ar, como nós estamos fazendo o tempo todo com os sensores que temos espalhados pelo corpo? Você está conscientemente processando a energia luminosa que chega até você e que o cérebro decodifica dizendo que são formas, cores, perspectivas? Não. E isso é maravilhoso também. Um cientista físico, que era grande amigo do Stephen Hawking, Vladimir Milonov, um russo, nesse livro aí, Subliminar, ele afirma que cerca de 70% do processamento cerebral é automatizado. Graças a Deus. Então você dorme e o coração continua batendo. Você dorme e as quinesinas, os robozinhos moleculares, estão lá trabalhando por você, sendo gerenciados por seu cérebro, mas de modo automático. 30% estão livres para você pensar, para você amar, para você ouvir essa palestra, se maravilhar com o Criador. Louve a Deus por essa automação toda, porque senão você não conseguiria viver. Se tivesse que administrar conscientemente cada uma das trilhões e trilhões de quinesinas, é muito mais do que o número de estrelas em nossa galáxia. Se tivesse que fazer isso conscientemente, o seu sistema operacional travava na hora. Você não conseguiria fazer mais nada. Apenas gerenciar o batimento cardíaco já seria algo terrível. Bate coração, por favor, não para. Eu quero ouvir a palestra, mas eu não posso me desconcentrar. Bate, bate, sístole, diástole, sístole, diástole. Mas não é assim. Automação. Quando vemos uma fábrica automatizada, o que pensamos? As pessoas que projetaram isso são muito inteligentes. Isso é incrível. Ok, é verdade. Mas quando você se olha no espelho e vê o nível de automação com o qual o seu corpo foi projetado, o que você pensa? Deveria pensar o mesmo ou muito mais do que isso aí, na verdade. Ok. O argumento ontológico tomaria muito tempo para a gente tratar dele aqui nesta noite. Eu vou deixar que você vá ao meu blog criacionismo.com.br.
Você vai digitar lá, argumento ontológico, de Kurt Gödel, e você vai ficar maravilhado. Se você é da área de exatas, matemática ou física, você vai ficar maravilhado com um teorema de lógica modal que demonstra a existência de Deus. Ele está aqui na tela. Aqui está o teorema. Divirta-se. Ok? Mas eu preciso avançar, então isso aqui tomaria tempo demais. São argumentos que apontam de fato para a existência de Deus. Mas devemos lembrar, como diz Moisés em Deuteronômio 29, que há verdades que são reveladas, porém não totalmente explicadas. Aquilo que Deus julgou por bem nos revelar, Ele o fez. Mas há mistérios que somente na eternidade, e olha lá, hein? Porque Deus é maravilhosamente grande, infinito, transcendente. Nós teremos uma eternidade para investigar tudo isso, a sua criação, as galáxias, do macro ao micro-universo, as evidências do designer, de Deus, o nosso Criador. Mas aquilo que Ele julgou por bem nos revelar está na palavra dEle. E uma dessas coisas tem que ver com a sua natureza. Acabamos de ver aqui, rapidamente, evidências que apontam para um designer, para o Criador do universo, da vida. Mas quem é Ele? Como é Ele? É verdade que a natureza revela as mãos do Criador. É verdade que, como diz Paulo em Romanos capítulo 1, os atributos invisíveis de Deus podem ser percebidos por meio das coisas que Ele criou. Mas também é verdade que a natureza, após o pecado, e nós vamos estudar esse assunto mais adiante em nossa série aqui, nas noites de domingo, no canal do NASP, da Igreja NASP SP, é verdade que por causa do pecado, houve uma ruptura, houve uma quebra. A natureza hoje não é plenamente capaz de nos mostrar quem é Deus. Porque, como vimos ontem pela manhã, existe vida e existe morte. Existem rosas, mas também existem espinhos. Existem bons animais e animais que caçam outros. Então, a concepção evoteísta, por exemplo, tratei disso ontem também, ela não é capaz de trazer uma imagem clara do nosso Criador. Pelo contrário, apresenta uma imagem distorcida dele. Mas louvado seja Deus, porque além da revelação natural, o universo, a vida, o mundo que nos rodeia, a natureza, nós temos a revelação especial, que é a palavra dele, a Bíblia Sagrada, a palavra inspirada de Deus. Graças a essa revelação especial, a Bíblia, nós podemos saber como é Deus. A ciência nos mostra que Ele existe. Aliás, se não me engano, foi Pasteur que disse que pouca ciência nos afasta de Deus, muita ciência nos aproxima dEle. Mas a Bíblia, de modo muito especial, mostra como é esse Deus, o caráter dEle. E nesses textos aqui que eu vou citar para você, Gênesis 1, 26, Gênesis 3, 22, Gênesis 11, 7, nós vemos um Deus plural. Isso é interessante. Por exemplo, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, como está em Gênesis 1. Gênesis, o primeiro capítulo da Bíblia, já nos dá a informação a respeito de que Deus existe e de que Ele é triuno, ou pelo menos plural. Porque é preciso que tenha havido um diálogo ali, ou um triálogo, enfim. Porque anjos não criam, só Deus tem essa prerrogativa, esse poder de do nada trazer à existência alguma coisa. E Ele está falando ali com outro ser, que só pode ser como Ele, ao dizer, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Depois em Babel, na Torre de Babel, o texto diz, desçamos e confundamos a língua dos seres humanos. Há muitas evidências na Bíblia de que Deus é plural, é uma família divina. Aliás, o maior atributo de Deus é amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor, diz o apóstolo João. Mas o amor só existe quando ele se expressa, quando ele se doa, quando ele interage. Portanto, já era necessário que antes de haver tempo, antes de haver espaço e universo, houvesse uma família divina, caracterizada por aquilo que Ele nos deu, o amor. Deus é plural, segundo a Bíblia. A fórmula batismal que encontramos em Mateus 28, 19, também nos dá
esse vislumbre, né? Quando lemos ali, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse texto é tão categórico e tão claro, que muitos antitrinitarianos, pessoas que negam a divindade triuna, tentam fazer com que ele pareça um texto apócrifo, um texto acrescentado depois ou coisa parecida. Só que se você estudar a fundo esse assunto, perceberá que o texto é autêntico. E para quem crê, como eu, que Ellen White é uma profetisa usada por Deus, ela escreveu Testemunho para Ministros e Obreiros Evangélicos, página 65. Ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ela escreveu, enquanto essas palavras estavam nos lábios de Jesus, ele ascendeu, recebendo uma nuvem de anjos e o escoltando até a cidade de Deus. Se essas palavras, segundo Ellen White, foram proferidas pelos lábios de Jesus, como podem alguns adventistas, ou que se dizem adventistas, afirmar que esse texto não é inspirado por Deus? Que esse texto seria uma interpolação, algo apócrifo? É porque não querem admitir a verdade de que Deus é triuno, é Pai, Filho e Espírito Santo. 3 pessoas distintas, mas coeternas, têm o mesmo poder, o mesmo amor pela humanidade, uma família divina. 2 Coríntios 13, 14, Paulo diz, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Essa bênção também afirma o fato de que Deus é triuno. São 3 pessoas distintas, coeternas. Mais um texto aqui de Ellen White, publicado em 1º de março de 1906. Ela diz, há 3 pessoas vivas, pertencentes ao trio celeste. Em nome desses 3 grandes poderes, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os que recebem a Cristo por fé viva são batizados. E esses poderes cooperarão com os súditos, obedientes do céu, em seus esforços para viver a nova vida em Cristo. 3 pessoas pertencentes ao trio celeste. Ela é muito clara e obviamente está de acordo com a Bíblia, porque Gênesis já afirma a divindade plural que encontramos em toda a palavra. Quando falarmos sobre Jesus, nós vamos ver um pouco mais também sobre essa questão. Agora eu quero terminar lendo com você. Se você tem uma Bíblia aí perto de você, eu quero te convidar a abrir comigo aqui nesse texto maravilhoso. João, capítulo 17, verso 3. João 17, verso 3. Veja que texto importante este aqui. E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A vida eterna consiste em conhecer a Deus, o doador da vida, o Senhor da vida. Eu pergunto a você, você conhece a Deus? Você tem uma relação de amizade com o Criador, porque Ele é Pai. Jesus o chamava frequentemente de Pai. Precisamos ter essa relação com o nosso Criador, e é maravilhoso saber que podemos, de fato, fazer isso. Podemos nos aproximar do nosso Deus, como fez o jornalista ateu Lee Strobel. Eu gosto muito da história dele, me identifico com ela, inclusive, porque também sou jornalista e também tive uma fase de descrença em minha vida. Inclusive foi lançado um vídeo, um filme contando a história do Lee Strobel. Eu acho que é o mesmo título do livro dele, que eu tenho aqui, que é o Em Defesa da Fé. A esposa dele começou a se converter, tornar-se uma cristã. E ele, como ateu, não gostou muito disso. Ficou contrariado, mas respeitou a decisão da esposa. Só que, secretamente, ele começou a pesquisar. Lee Strobel era um jornalista investigativo. Trabalhou para jornais importantes, como, por exemplo, Chicago Tribune. E ele usou os recursos que o jornalismo investigativo oferecem para pesquisar realmente a respeito de Cristo, da existência dele, da ressurreição dele. E para encurtar a história, porque ela é emocionante e maravilhosa, depois de 1 ano estudando a fundo o assunto, ele chega um dia para a esposa e diz, querida, eu também acredito.
E ela ficou realmente assim, maravilhada com o que Deus havia feito na vida dele. Hoje, Lee Strobel é um pastor. Hoje, Lee Strobel, ele tem escrito muitos livros, como é o caso aqui do Em Defesa da Fé, um ótimo livro apologético defendendo a fé cristã. Ele tem vários livros publicados. Como ele encontrou Deus? Ele o buscou, simplesmente. Ele se levantou da sua cadeira, correu para a tumba para ver se ela estava vazia. Que tal você fazer o mesmo? Que tal você conceder o benefício da dúvida para Deus, para a Bíblia? Que tal você dizer para Deus: Senhor, eu não creio, mas eu quero encontrar. Eu quero buscar as evidências. Eu tenho certeza absoluta que Deus vai ajudá-lo nessa busca, nessa procura, porque Ele quer se revelar. A vida eterna é esta, que conheçam a Deus e a Jesus, a quem Ele enviou. Vamos orar? Amado Deus, bondoso Pai, muito obrigado, Senhor, porque em Tua infinita bondade, Tu te revelas a nós, por meio dos planetas, das estrelas, das galáxias, das leis que regem a realidade que nos rodeia. Obrigado, Senhor, porque Tu te revelas também na vida, no DNA, nos animais, na natureza, mas de modo muito especial, Tu te revelas na Tua palavra, a Bíblia Sagrada, que começa afirmando: no princípio criou Deus os céus e a terra. Obrigado porque a nossa fé não precisa estar fundamentada sobre o nada. Nós temos evidências sobre as quais fundamentar essa nossa crença. Obrigado, Senhor, porque tens transformado vidas, assim como fizeste com Lee Strobel, com a minha vida e com outras mais. Abençoa, Pai, essa pessoa que está nos ouvindo neste momento, assistindo a esta gravação, para que ela também possa sentir a Tua presença na vida dela e ser feliz por ter encontrado a resposta para as perguntas mais importantes da vida. De onde viemos, para onde vamos e por que estamos aqui. Dá-nos, a paz, as Tuas bênçãos e que nós possamos, domingo que vem, mais uma vez estudar um tema importante aqui no livro de Gênesis. Pedimos essas bênçãos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Até domingo com mais um tema da série Gênesis, verdades fundamentais nos primeiros capítulos da Bíblia. Fique com Deus.